Esse vídeo é para você que está pensando em mudar de área ou está querendo começar a trabalhar com programação e não sabe para onde ir, está perdido no meio de tanta sigla e de tanto nome. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Nova de Codemish, onde eu compartilho as minhas experiências como programadora e viajante. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um disclaimer que esse vídeo é baseado nas minhas opiniões pessoais. Embora eu tenha algum embasamento, eu não sou profissional do ramo há muitos anos, então eu tô me baseando no que funcionou pra mim e no que eu acho que poderia ter funcionado para mim melhor se eu tivesse aplicado de uma forma diferente. Então, o que eu vou falar no vídeo é uma sugestão, não é uma verdade absoluta. O primeiro passo quando você está começando a pensar em trabalhar com programação é saber para onde você quer ir, saber quais são as áreas de programação. Porque a programação não se resume a você sentar na frente do computador e escrever código. O que é que esse código vai fazer? Qual é a finalidade dele? Quem vai usar? Em qual plataforma? Existem diversas maneiras de você trabalhar como programador e é importante que você que está começando entenda quais são as áreas e o que é que cada área faz, para você saber qual você se identifica mais e qual você gostaria de se aprofundar. E eu sei que para quem está começando, saber quais são as diferentes áreas e o que é que cada um faz é uma dificuldade. Então eu vou começar apontando quais são as principais áreas do desenvolvimento e o que é mais ou menos que cada uma faz. Primeiro nós temos desenvolvimento de software, que é você fazer programas que vão rodar num computador, num sistema operacional, que vão ser inerentes àquele sistema operacional. Em segundo lugar, nós temos o desenvolvimento web. Você vai fazer sites para a internet, você vai trabalhar com diferentes navegadores, você vai trabalhar possivelmente com a parte visual. Existe também o desenvolvimento mobile, você vai fazer aplicativos para celulares. Dentro dessas três áreas, você pode focar na parte mais visual, a parte do front-end, e aí você vai ter que aprender HTML, CSS, JavaScript, ou você pode focar mais na parte do back-end. Você vai ter que entender mais sobre banco de dados, sobre o sistema operacional. Existem essas distinções. Além dessas três áreas que eu já falei, existem outras áreas que são menos conhecidas para quem está pensando em começar em programação e ainda não conhece nada sobre esse universo, que são as áreas de administração de redes de computadores. Você vai trabalhar com instalação, manutenção, suporte a programas e sistemas operacionais. Existe a parte de administração de banco de dados, onde você vai trabalhar com armazenamento de informações, com otimização de como essas informações estão sendo armazenadas. Existe a área de análise de segurança, onde você vai buscar vulnerabilidades em sistemas e tratar da segurança de dados que estão sendo trafegados em um sistema em uma empresa. Existe a área de análise de qualidade, que vai tratar sobre qualidade do software que está sendo produzido, com base na padronização dos processos de desenvolvimento. E existe também o que está fazendo muito sucesso atualmente, a ciência de dados. Você vai trabalhar analisando e extraindo informações a partir de grandes bases de dados. Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo um site que explica um pouco sobre essas áreas que eu citei. Algumas que foram citadas no vídeo não estão presentes lá, mas aí você pode procurar outros recursos que vão te dar essas informações. Sabendo da área que você quer trabalhar, você pode então procurar um roadmap para essa área. O que é um roadmap? Um roadmap é um caminho a seguir, uma lista sequencial de informações que você precisa conhecer, conceitos que você precisa dominar para você ir seguindo em direção a se tornar um bom profissional naquela área que você escolheu. Esse é o Developer Roadmaps, que é um site que tem diversos roadmaps dependendo da área que você quer seguir. O roadmap que eu vou mostrar é o de back-end, que é o que eu tenho maior afinidade. Então, quais são os conceitos que você tem que saber para se tornar um desenvolvedor back-end bem-sucedido? O começo aqui, ele fala sobre internet, conceitos relacionados à internet, como é que funciona o DNS, o que é DNS, o que é o HTTP, como que a internet funciona. Esses conceitos não parecem conceitos que você vai imediatamente buscar quando você pensa em trabalhar como desenvolvedor back-end, mas eles são muito importantes e você vai estar usando isso o tempo todo. Em seguida, ele começa com o básico de front-end.
aqui ele coloca HTML, CSS e JavaScript. Quando alguém me pergunta por onde eu começar a estudar para se tornar um desenvolvedor, eu sempre incluo lógica de programação bem aqui no comecinho. Quando você vai para HTML, CSS e JavaScript, JavaScript já é uma linguagem de programação. Então, é muito interessante e recomendado que você aprenda lógica de programação antes de pegar uma linguagem de programação, para você não ficar amarrado a uma linguagem só e você poder transitar mais facilmente entre diferentes linguagens. Depois do conhecimento básico de front-end, ele passa para sistemas operacionais e conhecimentos gerais, tipo como você usa um terminal, gerenciamento de I/O, isso é entrada e saída de dados, gerenciamento de memória, isso aqui você vai precisar muito na sua vida. Alguns comandos básicos do terminal, threads, isso aqui já é um conhecimento um pouquinho mais avançado. Então, depois que você passa pelo sistema operacional e você entende esses conceitos, aí você vai para uma linguagem de programação. Você tem diversas opções de linguagens e aqui nesse roadmap ele sugeriu você começar pelo JavaScript. Por que o JavaScript é uma linguagem interessante se você está começando? O JavaScript é uma linguagem muito versátil. Você pode usá-lo para desenvolver para front-end, para trabalhar com back-end, para fazer aplicativos. Então, ela é uma linguagem coringa e é interessante você saber trabalhar com JavaScript. Quando você aprende uma linguagem e você sabe lógica de programação, fica muito mais fácil você aprender a sua segunda, terceira linguagem. Então não fique com medo que seu cérebro não vai ficar cheio apenas com uma linguagem. Normalmente os desenvolvedores precisam conhecer mais de uma linguagem e isso acaba acontecendo naturalmente, seja por demandas do trabalho, seja por curiosidade ou só a integração de uma linguagem com a outra mesmo. Em seguida, muito importante, sistemas de controle de versionamento. Isso aqui você vai precisar saber com toda certeza quando você chegar para trabalhar numa grande empresa. Os sistemas de controle de versão, eles vão fazer com que muitas pessoas consigam trabalhar no mesmo código sem que vire uma grande bagunça. Em seguida, ele entra em bancos de dados relacionais e não relacionais. Então, você começa aprendendo 1 ou 2 bancos de dados. Eu sempre gosto de aprender mais de um, tanto linguagem quanto bancos de dados, porque à medida que você conhece mais de um, você consegue comparar e perceber diferenças entre os dois. Isso é muito importante quando você está pensando em qual banco de dados ou qual linguagem é melhor para o projeto que você está tentando desenvolver. Para quem vai trabalhar com back-end, bancos de dados são muito importantes. Em seguida, ele fala sobre APIs, que você tem que saber também. Em seguida, ele vem para caching, vários conceitos de caching. Então, isso pode assustar. Isso é muita coisa, é muito assustador, mas são conhecimentos que você vai precisar adquirir mais cedo ou mais tarde. Então é mais fácil que você tenha uma listinha do que seguir. E você vai seguindo nessa listinha e você sempre sabe para onde que você tem que ir. Você pode ver o que você já conhece e você pode trabalhar em cima disso. E você sabe o que é que tem pela frente, você sabe os próximos conceitos que você vai ter que aprender. Mesmo que seja assustador, só de você saber esses nomes você já está em uma vantagem. Por quê? Você sabe o nome, você conhece, você já viu o nome MongoDB, você não sabe o que ele significa. Mas quando alguém na internet, nas redes sociais, em um vídeo, falar alguma coisa do MongoDB, você sabe que ele é um banco de dados. E você sabe que ele é um banco de dados no SQL. E aí você vai absorver aquela informação e já vai ficar armazenado em algum lugar. Porque você já conhece esse nome MongoDB, você não vai estar 100% perdido. Você não vai achar que MongoDB é, por exemplo, uma linguagem de programação, entendeu? Então, mesmo que você não conheça os significados, você conhecer os nomes é muito importante. Algumas vezes, plataformas de cursos de programação já têm um mini roadmap embutido nelas, mas normalmente eles são um pouco menos aprofundados do que esse que eu mostrei aqui. De posse do roadmap, o que você vai querer fazer é procurar cursos, artigos, podcasts
que vão te dar as informações que você precisa para compreender cada um dos pontos do roadmap. Algumas pessoas funcionam melhor com vídeo, algumas pessoas funcionam melhor lendo livros, lendo artigos, então você tem que procurar o que mais se adequa à sua forma de aprender. E aí você investe nisso para conseguir dominar os assuntos que você precisa. Uma dica que foi muito útil para mim é você desenvolver um projetinho com os conhecimentos que você está aprendendo. Se você só aprendeu o beabá, você faz um projetinho que demonstre um beabá. Se você aprendeu já metade do alfabeto, você faz um projetinho que junte tudo que você já aprendeu, a parte mais simples, a parte mais complexa, e você integrando isso tudo em um projeto que não seja dependente de um curso, não seja algo que alguém está te dizendo exatamente o que fazer, você consegue solidificar muito melhor os conhecimentos que você está aprendendo. Então isso é muito importante e eu sugiro veementemente que você comece a trabalhar, fazer pequenos projetos para entender conceitos, para juntar conceitos. Isso ajuda muito no seu aprendizado e evita que você caia no inferno dos tutoriais. O inferno dos tutoriais é quando você fica preso em tutoriais e você não consegue passar além daquilo. Você sente que você não tem conhecimento suficiente para fazer um projeto sozinho. Então você fica cada vez mais atrás de cursos e cursos e cursos que vão te dar uma sensação de que você sabe alguma coisa, mas se sair daquele conteúdo do curso, você não sabe mais o que fazer. Então o que a gente está lutando a todo momento é para sair do inferno do tutorial. Ninguém quer ficar nele, não. Uma vez que você tem interesse em trabalhar com programação, eu sugiro que você comece a interagir com pessoas que são programadoras. E não daquele jeito creepy de chegar para as pessoas e, sei lá, tentar puxar um papo que não existe. Eu falo de uma maneira mais natural. Por exemplo, se começar a seguir pessoas desenvolvedoras nas redes sociais. A minha rede social preferida para fazer isso é o Twitter. Algumas vezes você tá ali na rede social perdendo tempo e uma pessoa desenvolvedora que você segue comenta um conceito legal ou compartilha um recurso legal que você não conhecia e aí naquele momento você expandiu o seu conhecimento sem fazer muita coisa, sem um esforço muito grande. Então eu sempre recomendo e eu sempre faço isso na minha vida, seguir pessoas desenvolvedoras. Você acaba por osmose aprendendo termos, aprendendo recursos, aprendendo sobre frameworks novos. E eu acredito que isso é muito válido e isso te ajuda a crescer muito mais rápido do que se você estivesse só vendo cursos e só estudando por si só. Essa existência em comunidade é muito importante e ajuda muito no desenvolvimento. Por fim, você pode orientar suas escolhas de qual tecnologia você vai aprender e qual o próximo passo que você vai dar nos seus estudos com base em vagas de emprego reais. Você pode procurar vagas de emprego reais e ver o que está sendo pedido pelas empresas. Você pode começar por empresas que você admira. Ou então você pode pesquisar vagas do perfil que você escolheu, da direção que você escolheu do desenvolvimento. E aí você vê o que está sendo mais pedido. Você analisa várias vagas, vê o que está sendo mais pedido e aí você segue naquela direção. Quando você for aprender uma tecnologia nova ou for passar a estudar um framework, você se baseia em vagas de emprego e garante a sua empregabilidade. Algo que eu gostaria de frisar bastante é não pule os básicos. Sério, parece que vai ser muita coisa e que vai demorar muito para você finalmente chegar numa linguagem de programação, mas o básico é muito importante. Por quê? As linguagens de programação tendem a fazer muitas coisas por baixo dos panos. E para você saber o que está acontecendo por baixo dos panos, você precisa ter conhecimento de base. O que é que isso pode ocasionar na sua vida se você não souber? Você pode perder muito tempo com erros que seriam facilmente solucionáveis se você entendesse o que estava acontecendo por baixo dos panos. Então, você saber como fazer uma requisição web, você saber como funciona um banco de dados, você saber como que o navegador trata uma página web, ajuda muito na hora que você encontra um problema, porque nem sempre as mensagens de erro são explícitas do que está acontecendo de verdade. E já que eu mencionei mensagens de erro, eu não ia falar sobre isso nesse vídeo,
Mas, como eu já comecei, mensagens de erro são muito importantes. Não tenham medo das mensagens de erro, elas vão aparecer. Você não tem como fugir de pelo menos 1 milhão de mensagens de erro nos seus programas, mas não tenha medo. Você precisa entender o que aquela mensagem de erro está trazendo para você, e aí você tem o direcionamento de para onde que você tem que ir para consertar aquele problema. Nem todas as mensagens de erro são tão explícitas a respeito do que você tem que fazer, por isso é importante o conhecimento de base. Mas normalmente as mensagens de erro já te dão um direcionamento de para onde você tem que ir, aonde você tem que olhar para resolver o seu problema. Então por hoje é isso. Nesse vídeo eu gostaria só de dar algumas dicas. As pessoas sempre me perguntam por onde começar quando você quer trabalhar com desenvolvimento, então eu resolvi resumir os meus conhecimentos nesse vídeo. Eu espero que tenha sido útil. Se for útil, por favor, coloca nos comentários, fala pra mim que você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso me ajuda muito no crescimento e eu fico muito feliz, genuinamente, de saber que eu tô ajudando outras pessoas na internet. Muito obrigada e até a próxima. 23. Para de olhar pra mim, baby. Tava só pensando quando que vai ser esse vídeo. Vai.